minha própria experiência, assim, o que eu mais recebo são adolescentes, adultos, ou que eles mesmos desconfiaram, ou que a família ou alguém desconfiou por eles, né? Assim, tipo assim, eu acho que você tem, por isso, isso e isso. O fenômeno, é um dos motivos que justifica o aumento dos casos, né? Que é a coisa assim, as pessoas estão sabendo mais, o fenômeno das redes sociais, mesmo com os cuidados que a gente tem que ter com muita informação falsa, distorcida, mas assim, as informações estão chegando mais fácil para as pessoas. Sim, se a gente comparar, sei lá, 2 décadas atrás, é gritante, né? Essa questão, sei lá. Ninguém nem sabia o que era autismo, ninguém falava sobre isso, né? Os meios de comunicação eram restritos à televisão, à mídia impressa e tal, enfim. A disseminação de informação é absurdamente mais ampla atualmente. E essas pessoas estão chegando, estão buscando esse diagnóstico, sim, esse esclarecimento, melhor dizendo, né? Das suas dificuldades. E tem dado uma melhora na qualidade de vida dessas pessoas? Costuma fazer uma diferença muito grande, assim. Eu acho que... Eu me arrisco a dizer que 100% das pessoas que eu diagnostiquei, sei lá, veja uma outra exceção, né? Que eu consegui esclarecer, né? Identificar o diagnóstico, o diagnóstico por si só teve um impacto muito significativo. Esse é uma coisa muito interessante que é peculiar do autismo, assim, mais do que em qualquer outro diagnóstico na psiquiatria, né? Porque o indivíduo se descobrir tardiamente com autismo é como se ele conseguisse uma chave para abrir uma porta que ele nunca conseguiu abrir na vida dele e ver um bocado de coisa que tem atrás dessa porta, né? Então, ele ressignifica a sua vida inteira. É algo muito interessante. Sim, é difícil achar um medicamento para o autismo pela natureza do autismo. E esse é um ponto interessante, porque quando a gente fala autismo, a gente está falando de um monte de pessoas que podem ser muito diferentes entre si. Então, é algo muito heterogêneo mesmo. Isso até um pouco mais... no TDAH já é um pouco menos, assim. O grupo TDAH é um pouco mais homogêneo do que do autismo. O mecanismo no cérebro, né, as questões cerebrais que causam sintomas TDAH são mais elucidadas pra gente, né? Por isso que tem remédio específico, vai lá e age, melhora o sintoma. Mas no autismo, assim, a esperança nossa de conseguir remédios mais eficazes para autismo é na medida que avance os estudos de genética. Por quê? Porque o que a gente enxerga daqui a um tempo, talvez não muito tempo, é que a gente volte a dividir o autismo em subgrupos, como o DSM-4 fazia, que era o código de classificação anterior, né? E aí pode parecer assim, não, peraí, o DSM-5 veio para unificar aquelas 5 categorias que tinham, né, no transtorno do espectro do autismo. Essa nomenclatura ela veio em 2013, no código de classificação da 5ª edição, lá do DSM, que é o código de manual da Associação Norte-Americana de Psiquiatria, que a gente usa como referência para diagnóstico. 2013 foi quando foi publicada a nova edição, que criou este nome que a gente usa hoje, TEA, Transtorno do Espectro do Autismo, 5. Quando né? veio o 6? Pois é, o 6 a gente não tem uma data específica. Na verdade, não existem novos estudos periódicos? Não, tem. Não. Que há interrupção dos estudos, eu sei que não, mas eu digo assim, não existe uma previsibilidade, daqui a 10 anos, 15 anos a gente vai ver. A gente não exatamente, eu não sei dizer qual é o critério que eles usam, mas assim, se eu for pegar do 1 pro 2, 2 pro 3, 3 pro 4, você vê que não são períodos exatamente regulares. Mas quando eles lançam uma edição, que foi o 5 em 2013, eles fazem uma revisão, que foi lançada já tem poucos anos. É o DSM-5 revisado. Que eles mudaram algumas coisas, né? Assim, deu uma aperfeiçoada, atualizando com os estudos, né? Mas o fato é que o DSM-4, antes de 2013, ele dividia o autismo em categorias. Existia o autismo infantil, a síndrome desintegrativa da infância, o famoso Asperger, né? Que até hoje muita gente fala, né? Era um transtorno à parte. Era esse subclasse do CID-10 F84. Que tem alinhamento com o CID-10. O DSM-5 tem alinhamento com o CID-11. Ou melhor, o CID-11 com o DSM-5, que o DSM-5 veio antes, né? Então, assim, só que assim, por que o diagnóstico foi unificado? Isso é uma coisa interessante que está por trás da história dos aumentos de diagnóstico, né? Que as pessoas ficam perguntando. Por que os diagnósticos foram unificados? Isso tem a ver com o entendimento de que, do ponto de vista clínico, de você fazer um diagnóstico, não faz sentido você categorizar, porque é muito pouco preciso. Então, assim, apenas com avaliação clínica, que é o que a gente faz hoje, né? Termina pulverizando as informações, de certo modo, né? Exatamente. Agora, quando a gente fala do ponto de vista de tratamento, do ponto de vista genético, faz sentido subdividir. Só que como até então, 2013 muito menos, a gente ainda não tinha uma robustez de informações genéticas sobre autismo para entender, existe autismo tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, sei lá.
quantos tipos de autismo possam ter. Então, foi mais prático, mais funcional unificar. Mas a gente enxerga que o caminho é voltar a dividir para conseguir criar categorias que se beneficiem de um tratamento A ou B. Porque, olha só, por que remédios falham nos estudos para autismo? Porque eu pego um grupo de pacientes, né? Os testes são feitos assim, e começo a dar remédios para eles, né? Eu divido todo estudo com medicamento, você pega 2 grupos, o chamado grupo controle e o grupo que vai receber medicamentos. O grupo controle é o quê? Ele vai receber placebo, né? E aí aquele grupo vai receber algo que não funciona e aquele segundo grupo vai receber o remédio que está sendo testado. Só que o grupo que está recebendo o remédio é um grupo heterogêneo. Tipo assim, pessoas com o mesmo diagnóstico autismo, mas que têm alterações genéticas diferentes, perfis diferentes. Então, os estudos mostram isso. Os remédios parecem funcionar para pequenos grupos. Mas quem são esses pequenos grupos? O que é que agrupa esses indivíduos nesses pequenos grupos? A genética vai ser muito mais precisa para responder isso para a gente. Tem muito estudo sobre genética em andamento, né? Para a gente conseguir diferenciar isso. E assim, se a gente não conseguir avançar nesses estudos, vai ser difícil ter um remédio que funcione para todos os autistas. Mas na prática, é melhor ou mais fácil ou menos difícil de trabalhar fazendo a observação de forma individualizada como é ou como se propõe agora? Pois é, aí essa pergunta é interessante. Do ponto de vista de diagnóstico, faz mais sentido a gente criar uma categoria única, né? Porque, assim, as dificuldades da pessoa com autismo, de fato, ela é comum a todas as pessoas com autismo. Senão, não existiria nem como ter um diagnóstico único, né? As dificuldades, elas permeiam, né? As dificuldades centrais, elas permeiam todas as pessoas. Né? Então, do ponto de vista de diagnóstico, de reconhecimento, assim, ó, esse indivíduo tem transtorno do espectro do autismo. Com o conhecimento que temos atualmente, faz sentido deixar como está, né? Essa é a minha opinião, enfim, de parte da comunidade aí. Não é consensual isso, tá? Existem cientistas hoje que defendem que nunca deveria ter juntado como juntou o DSM-5. Não há um consenso absoluto sobre isso. Mas, assim, eu enxergo em 2 partes, é isso. Para identificação clínica, fazer diagnóstico, faz sentido a gente unificar. Mas para tratar, né, para desenvolver um plano de tratamento, é importante que a gente crie subgrupos. O último dado, 2023, que era um levantamento de 2020, não é isso? Sim. O CDC, isso. né? Isso. Qual a expectativa quando vem o próximo? O próximo são 2 anos, né? Tá para sair... na verdade, eu acho que foi em 2022, final de 2022, referente a dados de 2020. E publicaram em 2023, né? Foi na transição do ano, eu acho. Agora não tô lembrando. Mas são de então 2 em 2 anos. Publicado em 2022 e era de 2020. Isso. É isso. E foi o que deu 36 para 1. Pronto. A expectativa é que aumente ainda um pouco mais, pelo menos. O número tá maior? O número tá maior e, assim, eu lembro até, foi uma conversa nossa no podcast anterior, assim, minha expectativa de muitos estudiosos na área, assim, é que a gente ainda tá numa tendência de aumento em termos de registro, mas chegaremos num platô. Porque esse aumento de registros tem a ver com uma série de coisas. Por exemplo, nesse registro dos Estados Unidos, que é o CDC que faz lá, eles até explicam, assim, do ponto de vista estatístico, técnico, por que eles acham que subiram, assim, entre um e outro, assim, num intervalo mais curto. Porque, por exemplo, nos dados de 2020, que foram publicados em 2022, foi a primeira vez que eles levaram em consideração, conseguiram captar mais populações que são socialmente mais negligenciadas nos Estados Unidos. Mas tende a curva descer? A expectativa? Tipo assim, diminuir o número de casos? Sim, porque se você acha que é o efeito platô, para quem não sabe, o efeito platô é uma estabilização isso, do número. Do número. Vamos supor que estabilizou em 36 para 1. Né? Então seria isso. Por um período? Isso. Não, porque vamos pensar, tipo assim... Qual o raciocínio? O raciocínio é o seguinte, esse dado de 1 para cada 36 crianças têm autismo são crianças de 8 anos de idade lá, o corte é esse. Crianças de 8 anos, por volta de 8 anos. Até 8 ou a partir de 8? Não, por volta de 8, eu acho que tem eu não lembro agora qual é o intervalo, mas é por volta de 8. Nem pega a criancinha pequena, nem pega adolescente e adulto, tá? Então, a ideia é que a gente tá extrapolando essa idade, tipo assim, se eu faço um retrato da sociedade, pego as crianças de 8 anos e vejo qual é o percentual de autismo nela, como o autismo não tem cura, é algo que acompanha a pessoa para a vida toda, esta criança de 8 anos, com 50, ela continua sendo autista, né? A ideia é essa. Então, é um retrato, é uma amostra que representa qualquer idade, qualquer segmento, né? Pessoas com autismo. E aí, assim... Os dados estão aumentando, os casos estão aumentando, não é porque a cada nascimento as crianças estão nascendo mais autistas ou se tornando na infância, né? Isso de jeito nenhum. É porque a gente está identificando mais os casos.
É aquela história, né? Imagina aqui que tem, sei lá, a gente tem... nós três aqui, estamos aqui, né? Imagine que nós três fôssemos autistas. Mas só um de nós sabe que é autista. Mas os três são. 2 ainda não sabem. Mas eles poderão saber, enfim. Eles poderão descobrir em algum momento e aí eles engrossarão essa estatística. Mas eles já tinham autismo desde o nascimento, né? Porque é determinado geneticamente. Fala, não se torna autista. A gente nasce com autismo, Isso, né? Mas isso. qual a explicação para o termo autismo regressivo? Ah, sim. O termo autismo regressivo... É algo que estava assim, não estava aflorado e se aflora, algo assim nesse sentido? O regressivo se refere ao desenvolvimento, ou melhor, à perda de habilidades que essas pessoas têm nos primeiros anos da infância. Autismo regressivo o bebê nasceu, primeiro ano, segundo ano de vida, isso pode variar. Ele aparentemente era típico. Quando digo aparentemente, que a gente joga a lupa, a gente vê pequenos sinais bem discretos. E aí, num dado momento, normalmente ali entre 1 e 3 anos, ele começa a perder habilidades. É algo desesperador para as famílias. Porque, assim, é aquela criança que já falava, que já tinha independência, que tinha uma comunicação, nananã, e começa a regredir, como se voltasse a ser bebê de novo. Deixa de falar, perde autonomia, enfim, perde capacidade comunicativa. Então, por isso o nome regressivo. Era um autismo que já estava ali, mas a forma desse autismo se expressar é através de uma perda mais rápida de habilidades, né? Normalmente, assim, autismo regressivo tende a ter um prognóstico um pouco pior, no sentido assim, né? De ser um tratamento um pouco mais difícil e tudo mais, né? A gente tem dados relacionados a isso, mas sempre é algo muito impactante para as famílias, né? É rápido, né? Agora, casos assim, e vale ressaltar, sempre merecem uma investigação mais ampla de causas orgânicas, que, por exemplo, existem síndromes genéticas específicas, né? Que vão além do autismo, que podem causar perda de habilidades, determinadas neoplasias, por exemplo, câncer no cérebro, né? Falando grosseiramente, pneumonia, né? Não, porque pneumonia é muito agudo, né? Pneumonia ou você morre ou você fica curado em alguns dias, né? Então, não dá tempo, assim, a perda de habilidades é ao longo das semanas e dos meses. Mas o uso do antibiótico? Não, por antibiótico não. Existem antibióticos que causam toxicidade em alguns órgãos do corpo, mas não, assim, de gerar autismo, não. Isso não está previsto. Agora, tem um outro lado da história, né? Isso é uma coisa que até eu discuto às vezes com meus colegas, né? Assim, que é o quê? Com o aumento de informações, de conhecimento sobre autismo, também, obviamente, as informações vão ficando mais acessíveis sobre os direitos do autista, né? E direito ao autista, assim, é um tema muito caro, né? Inclusive, algo aí da sua prática, a gente vê muito ser desrespeitado os direitos, né, em relação a muitas coisas e tal. Mas uma preocupação que eu tenho como psiquiatra é com essa precisão desse diagnóstico. Em que sentido, né? Naturalmente, você tem... Vamos pensar no perfil, né? Pensa numa pessoa, uma jovem ou um jovem, sei lá, dos seus 20 e poucos anos, né? Ou seus 30 e poucos anos, que tinha, por exemplo, o interesse, né, em ser servidor público, né? De uma carreira que seja difícil, né? Que acessa por concurso público, sei lá, na área mesmo aí do judiciário, né? Em concursos que são difíceis aí. E esse indivíduo, ele descobre que, se ele for autista, ele tem direito, por exemplo, a entrar em vaga especial, né? Isso acontece, por exemplo, em adolescente, com o Enem, né? Tipo assim, eu quero entrar em medicina, né? Dá o exemplo de medicina, que é o curso aí que costuma ser mais concorrido. Eu quero entrar em medicina e eu sei que, se eu for autista, eu vou concorrer à vaga especial. Então, veja que isso pode criar um viés enorme, né? Uma parte desse viés, assim, pode ser bem consciente, né? Não vai ser nenhum viés, tipo assim, a pessoa pode forçar, assim, simular características autísticas para ter, isso pode acontecer. Mas tem outros casos que não é por má fé, simplesmente o indivíduo ele tem uma série de dificuldades psicológicas, por motivos diversos, né? E aí ele começa a ver vídeo de autismo, ou porque tem alguém na família com autismo, e ele começa a acreditar que ele é autista, né? E ele chega pra gente, né? Já aconteceu comigo, tipo assim, eu acho que eu tenho autismo por isso e isso. E quando você vai checar, uma das grandes motivações de ele querer saber que tem autismo, ou melhor, ele querer ter a confirmação que tem autismo, é porque ele quer acessar esses direitos. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande nesse diagnóstico. Eu até explico isso para os pacientes, assim, em todas as coisas da psiquiatria, uma das coisas que eu mais me preocupo com a precisão do diagnóstico é no autismo. Porque no Brasil, o autismo é equiparado à deficiência. No caso, sim, quando existe a mínima dúvida, como é que chega ao diagnóstico? Entra uma psicóloga para fazer uma avaliação? Sem dúvida, muito importante. Corpo clínico? Isso. Isso faz parte até, digamos, do meu algoritmo lá, né? Quando eu explico aos pacientes, assim, como é que eu procedo para fazer um diagnóstico num adulto e num adolescente, tá? Criança, assim, é algo à parte. Criança,
quase que obrigatoriamente é importante a gente ter uma visão de pelo menos mais um profissional, né? Coisa da equipe multidisciplinar e tal, tem algumas complexidades. Mas, por exemplo, um adulto, quando chega para mim, eu tenho minha forma de fazer essa avaliação clínica, né? Coletar esses dados, né? Utilizar algumas escalas até, né? Como auxiliar a entrevista clínica. Quando o caso, para mim, é muito, digamos assim, é muito na cara, vamos dizer assim, para mim fica muito claro que aquele padrão ali é um padrão autístico, né? Eu consigo coletar dados da infância, importante, tipo assim, um adulto, a gente precisa coletar dados da infância, eu sempre chamo a mãe, né? Alguém que possa, né? Então, quando para mim tá claro, né? Eu faço diagnóstico tranquilo e tal, costumo levar umas três atendimentos, pelo menos aí, para fazer isso. Quando eu tenho dúvida, muito importante ter a visão de um outro profissional, né? Um outro profissional e principalmente que possa quantificar algumas características. Daí que vem os chamados testes, né? Teste para autismo. Na verdade, assim... É a avaliação neuropsicológica? Isso, seria uma das ou formas. Um deles? Isso. Assim, basicamente tem... eu destacaria dois profissionais que podem ter uma boa habilitação para avaliar isso. É o neuropsicólogo, né? Assim, é o mais comum. Mas também alguns neuropsicopedagogos, né? Com formação, por exemplo, com certificação para aplicação de determinadas escalas e tudo mais. Eles conseguem, têm competência para auxiliar a gente nesse sentido. Existem casos de... a convivência com autistas, eu não vou chamar de sintoma, porque não é sintoma, mas só para o senhor entender. A convivência com autistas dá aquele efeito espelho da pessoa se achar autista e adquirir algumas estereotipias, sei lá, algumas coisas. Sim. E quando não, você não tem autismo, na verdade, você sim, tá com uma mania, alguma coisa isso. assim. Sim, porque na verdade esse é um fenômeno universal do processo de espelhamento, né? Esse é um fenômeno social bem conhecido e que acontece em outras condições. Sei lá, se eu conviver muito com uma pessoa depressiva, sim, eu posso me contagiar, né? Pelo sentimento, pelo trejeito depressivo, pelo pensamento, pela forma ali, né? Conviver com ansioso do mesmo jeito. Conviver com autista, sim. Estereotipias, né? Enfim, as questões de socialização, de comunicação, enfim, aquelas características de autismo você pode acabar espelhando. Principalmente se for uma pessoa importante para você, né? Do ponto de vista afetivo. E no meio dessa confusão todinha, a gente tá falando aqui de precisão diagnóstica, tem um tal do fenótipo ampliado. Já ouviu falar nisso? Aí é uma confusão grande esse negócio de fenótipo ampliado. Isso que eu tô no meio, né? Mas eu nunca parei pra entender melhor. Porque não, né? quando a gente fala nisso, assim, tem gente que até, assim, se ofende. Tipo assim, não, isso não existe. Isso não é um diagnóstico de fato. Isso não é um diagnóstico, tá? Isso não tá em classificação nenhuma, né? Mas, assim, isso não foi inventado do nada, assim. Alguns pesquisadores utilizam esse termo. Porque, assim, o fenótipo ampliado é o quê? É aquela história. Nem você é, digamos assim, totalmente neurotípico, nem você é autista, né? Você tem um mínimo para ter autismo. Lá. O fenótipo ampliado se confunde com esse acho que sou, ou a pessoa... Eu não sei nem dizer. Mas não chegou lá. Na prática, como você chega para uma pessoa, você está no fenótipo ampliado? Pois é, para a gente entender o fenótipo ampliado... Essa pessoa é autista ou não? Pois é, não... Essa pessoa não é autista, tá? Do ponto de vista categórico, essa pessoa não tem o transtorno do espectro do autismo. TEA, não tem, né? Não tem e, portanto, não pode acessar os direitos. Ela bateu na trave, né? Então. Mas exatamente. Bateu na trave. E aí, o que explica esse fenômeno de bater na trave? É meio esquisito, né? Isso mostra pra gente a natureza espectral do autismo. E por isso tem um nome lá dela, eu acho espectro, né? Que é justamente isso. As características do autismo, elas estão distribuídas na população de uma forma ampla. E aí tem pessoas que têm muitas características e aí enchem o copo para o diagnóstico, e aquelas que têm algumas características, né, que é mais ou menos aquela história, tem um pé no autismo, e aquelas que quase não têm características, que você vê que é coisa do neurotípico, assim, clássico e tal, sem características autísticas, né? O fenótipo ampliado a gente vê muito dentro das famílias mesmo, né? É exatamente isso. Você tem famílias com casos de autismo em diferentes níveis, às vezes, um autismo nível 3, nível 2, nível 1, e você tem fenótipos ampliados do autismo. É muito comum. Nos dias também eu vi, também tem inclusive uma militar, uma major do Corpo de Bombeiros do estado de Santa Catarina, meu Deus, que me segue, passou a me seguir, autista, inclusive está começando a trabalhar com colar de identificação, tem outro soldado da Polícia de São Paulo, então pessoas das forças do militarismo já se descobrindo e assim... Tem sim. E se apresentando como, né? Exatamente. Então existiam lá? Existiam. E isso não tira a capacidade da pessoa de jeito nenhum. De forma nenhuma, né? O ponto da pergunta não tira, né? Pois é. Porque Forças Armadas é uma discussão à parte, né? Tem aspectos muito peculiares, digamos, até da cultura, da forma como as coisas funcionam lá. E assim, eu já pude acompanhar polêmicas da época que eu estive lá e até recentemente de um paciente meu de uma outra força, né? Que não a Força Aérea.
assim, causando essa polêmica, tipo assim, será que autismo é compatível com as funções das Forças Armadas, porque você tem que estar disponível assim, assim, assado, assim. Tem uma visão um pouco quadrada, assim, Até sobre essas porque coisas. as Forças Armadas, apesar da probabilidade disso acontecer ser praticamente abaixo de zero, mas o militar tem que estar pronto para a guerra sempre, né? Assim, é da natureza, né? É da natureza do A trabalho tropa ali. tem que estar de prontidão Exato. para isso, não é isso? Exatamente, sim, Então, exatamente. Assim, é complexo, assim, porque realmente as Forças Armadas é um mundo à parte, eu digo, né? Foi uma experiência muito rica lá, muito aprendizado, mas assim, é um mundo à parte, suas próprias formas de funcionar, é muito peculiar.